E o nosso bate-papo agora é com o doutor Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que é também vice-presidente da Matra e coordenador adjunto da Escola Judicial. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Parabéns pelo idealismo, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí à frente das iniciativas de LGPD, não só do TRT6, mas contribuindo com todo o sistema de justiça, com várias instituições tendo lhe acompanhado, e parabenizo pelo trabalho. Muito obrigado, Piccolo. E as congratulações, então, aqui, sem querer jogar confete, são recíprocas, porque sua participação é decisiva para a difusão do tema, para o estudo do tema, em verdade, não só desse tema, mas de tudo que diz respeito à inovação no Poder Judiciário. A sua atuação, a atuação do Judiciário Exponencial, tem sido realmente determinante, decisiva para que possamos ter novos fundamentos, novas perspectivas de compreensão do Poder Judiciário. E com isso eu já agradeço a gentileza, a delicadeza do convite. Para mim, realmente é uma honra, um privilégio poder trocar ideias, conversar, poder aqui aprender com os colegas e cumprimento todos e todas que estão aqui conosco, nos acompanhando ao vivo, em gravações, momento posterior, e estou à disposição sempre de vocês. Quero conversar aqui, como já anunciou o querido amigo Piccoli, sobre um tema que é importante, é essencial na nossa realidade. Mais do que um tema de moda, é um tema que se impõe por motivos normativos, por motivos jurídicos. E eu quero fazer essa conversa, esse papo aqui, com um formato talvez ligeiramente diferente do tradicional. Eu quero fazer, e essa é a proposta mesmo, uma palestra, uma fala, uma conversa datada, no sentido de que ela tem um momento específico no tempo, ela tem um contexto histórico muito específico. Não é um comentário sobre revisão teórica do tema, não é um aprofundamento sobre as grandes controvérsias a respeito das questões. É uma ideia aqui, realmente, de propor, se fosse para pensar no título, algo como uma pauta para a proteção de dados pessoais no Poder Judiciário Brasileiro em 2022. Essa é a ideia aqui. Então, se você assistir a esse vídeo posteriormente, já sabe que essa ideia foi proposital. E por que me parece importante, dessa situação específica aqui, dedicar atenção ao momento histórico? É porque, de fato, estamos nessa fase de transição, de implementação da LGPD no Poder Judiciário, nas instituições em geral, e daí que esse contexto exige de nós uma atenção específica, uma atenção particular, para que possamos, então, desenvolver as bases, pavimentar a estrada daquilo que será a proteção de dados pessoais no nosso sistema judiciário de forma geral. O desafio é enorme, mas convenhamos, as empresas, as instituições em geral, têm enfrentado esse desafio de implementação da LGPD, não seria diferente com o poder público e não seria diferente com essa área específica do poder público, que é o poder judiciário, federal, estadual, com todas as suas conformações, suas peculiaridades, suas especificidades. Justiça do trabalho, eleitoral, militar, a justiça comum, enfim, cada um aqui com as suas, seus desafios, as suas dificuldades. O tema realmente exige uma reflexão aprofundada, uma reflexão ampla, mas nesse nosso recorte de tempo e de proposta aqui, eu vou tentar ser bem objetivo, do espaço final para eventuais indagações, eventuais questões, e, claro, me coloco sempre à disposição. E, repito, essa realmente aqui é uma ideia de uma pauta para 2022. Quais são as questões, quais são os problemas que nós precisamos resolver com muita clareza, com muita serenidade, para que possamos estabelecer, então, os fundamentos para a aplicação doravante da LGPD no âmbito do Poder Judiciário. Essa é a proposta, essa é a ideia. E eu quero abordar isso a partir de três perspectivas, três dimensões. Uma dimensão interna ou institucional, a primeira perspectiva, uma dimensão processual e uma dimensão material. Eu quero passar e passear brevemente por essas três perspectivas, essas três dimensões aqui, para que possamos ter uma visão ampla. Quais são os pontos que precisamos, então, solucionar com brevidade, como parte da pauta do Judiciário em 2022, em matéria de proteção de dados pessoais, sob a ótica interna ou institucional? Aqui a resposta é bastante evidente, porque é algo que já é alvo de preocupação tanto no setor privado quanto no setor público, que é a proteção de dados pessoais dos funcionários, aqui dos servidores, dos membros do Poder Judiciário,
e dos usuários externos. Essa é uma questão realmente desafiadora. Assim como isso, esses problemas, essas dificuldades, essas questões se colocam na iniciativa privada, no setor público de forma geral, também se colocarão em relação ao Poder Judiciário. E aqui a ideia é bastante abrangente. Precisamos pensar em níveis de acesso de servidores, de magistrados, em relação a determinados dados pessoais contidos em documentos. Percebam que uma quantidade muito expressiva de documentos circulam no âmbito administrativo do Poder Judiciário. Percebam que os direitos assegurados na LGPD, artigos 9º, 18 e seguintes da LGPD, também são aplicáveis em favor de servidores, de magistrados, de modo que podem ser exercidos também em face do seu próprio tribunal, em face do CNJ, em face dos conselhos em geral. Então vejam que essas mesmas indagações que muitas vezes assombram a iniciativa privada, também se fazem presentes aqui. Direito de acesso, direito de retificação, direito de atualização, todos esses pontos também são importantes aqui. E há questões que são especialmente sensíveis. Exemplificativamente, talvez seja a mais evidente delas, a questão concernente à divulgação da remuneração dos servidores públicos, dos membros de poder. Nós temos uma visão muito clara estabelecida pelo Supremo a respeito desse tema, em julgados reiterados. Um caso iniciado em São Paulo, se tornou realmente um grande precedente no Brasil e que tem sido, essa perspectiva tem sido então repetida, tem sido reiterada. A ideia de que existe realmente uma compressão do âmbito de proteção do direito à privacidade e agora, nessa nova perspectiva, do direito à proteção de dados pessoais dos servidores, dos membros do Poder Judiciário, uma vez que eles estão no exercício de uma função pública e têm, claro, que prestar contas à sociedade. Então, essa é a nossa diretriz geral e que deve ser mantida. É importante que seja assim. Outros países, na União Europeia e fora dela, em que há um desenvolvimento, uma discussão já mais avançada quanto à proteção de dados pessoais, também tem esse tipo de mitigação, esse tipo de flexibilização quando estamos diante de agentes públicos. O motivo singelo de que essas pessoas, eu estou incluído aqui entre esses, têm sim que prestar contas à sociedade e é importante que haja um acompanhamento para que, sob o escrutínio da sociedade organizada, haja um adequado emprego dos recursos públicos. Então, é natural que haja essa perspectiva e essa flexibilização. O direito à proteção de dados pessoais é importantíssimo no nosso ordenamento, mas não é absoluto. Ele pode, então, sofrer mitigações, compressões. Me parece que talvez a tese do Supremo mereça apenas alguns refinamentos, alguns aspectos que podem ser objeto de maior preservação, algumas cautelas, inclusive em relação a nível de acesso quanto a determinadas informações, descontos que possam ali evidenciar dados pessoais sensíveis, que possam transparecer esses elementos, talvez mereçam uma reflexão mais detida, mereçam uma proteção com outra visão. Então, a ideia de pelo menos um acesso à visão geral da remuneração, um acesso ao valor líquido, eventualmente, mas pensando aqui nessa peculiaridade do detalhamento de certos descontos. Talvez não seja o caso dessa exibição. Mas esse é um ponto que temos aqui que pensar como um dos elementos da pauta que temos até 2022 para que tudo isso esteja solucionado, estejamos em conformidade. E em relação a tanto serviço interno quanto a usuários externos, já temos duas diretrizes iniciais, é verdade, mas importantes do CNJ. A Recomendação 73 de 2020, que estabelece a visão geral a respeito dessa temática, começa a introduzir essa preocupação com a adequação do judiciário, e a Resolução 363 de 2021, que aí sim, de maneira mais abrangente, mais ampla, procura estabelecer critérios, procura identificar responsabilidades e densificar procedimentos que devem ser adotados pelo Poder Judiciário. É bem verdade que parcela importante desses pontos ainda numa perspectiva programática, ainda pensando em vir a ser em algo que deve ser executado, grupos de trabalho multidisciplinares constituídos, uma atuação de revisão do tratamento de dados pessoais na instituição, mas enfim, ao menos esse norte, essa diretriz já razoavelmente densificada, mas que merece um aprofundamento de maneira que possamos ter esse ponto solucionado. Essa é a primeira perspectiva, interna ou institucional, pensando aqui também na situação dos usuários externos que têm seus dados pessoais quando acessam o site do tribunal também
vale a pena essa menção. Uma segunda dimensão, a segunda perspectiva é a processual. Os desafios aqui também são enormes. Eu quero abordar, são muitos mesmo, mas eu quero me deter em duas questões, talvez as mais impactantes no primeiro momento. Outras tantas também o são, mas precisamos ir aqui passo a passo. Questão da publicidade. O processo é público, sabemos disso, com a ressalva do segredo de justiça. E é importante que seja assim. A publicidade, é verdade, adquire um contorno e adquire uma extensão muito mais ampla com o processo eletrônico, sem dúvida alguma. Sabemos que nem todas as pessoas têm acesso à íntegra do processo eletrônico, por conta das restrições contidas na lei do processo eletrônico, na resolução do CNJ que regulamenta a matéria, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao andamento do processo e às decisões que foram proferidas. Então, os dados básicos do processo, previstos na resolução 125 do CNJ, são de livre acesso, são de público acesso. E, além disso, temos a potencialização decorrente desses buscadores da área jurídica que permitem que você faça uma pesquisa ainda mais aprofundada, ainda mais ampla. Isso é um problema, no sentido de que essa é uma questão a ser solucionada. A publicidade não é e nunca será em si um problema, a publicidade processual, em verdade, ela é uma garantia do Estado Democrático de Direito. É importante que possa haver esse escrutínio, esse acompanhamento, essa fiscalização pela sociedade e especialmente pela advocacia. Não é à toa que a advocacia tem acesso sempre à íntegra dos processos, ressalvados os casos de segredo de justiça, e é importante que isso seja preservado, porque estamos falando aqui de uma função essencial à administração da justiça, uma responsabilidade institucional que não pode ser desprezada, que não pode ser afastada. Mas, sem dúvida alguma, precisamos pensar em formatos, em meios, em instrumentos que possam evitar que essa pessoa, que esse sujeito que teve que recorrer ao judiciário, esteja completamente exposto ao risco de uma devassa da sua vida privada e dos seus dados pessoais e de maneira irremediável, de maneira irreversível. Aqui, com o risco de uma composição de um perfil de litigância, eventualmente, com acesso a dados pessoais sensíveis que estarão naqueles processos. Enfim, realmente essa é a questão que se coloca. E aí podemos pensar em pseudonimização, anonimização, formas de ocultar alguns dos dados pessoais, mecanismos que, por meio de granularização, no momento de elaboração de decisões, já possam viabilizar que haja, no momento futuro da divulgação, essa proteção, acompanhando uma tendência que já é identificada em alguns dos países da Europa. Não é consenso ainda isso, mas é uma tendência que já estamos identificando. Então, esse é um ponto também que merece a nossa atenção, um dos grandes desafios, sem dúvida alguma. Ainda na perspectiva processual, outra grande angústia diz respeito à competência. Pode parecer uma questão singela, mas essa talvez seja a mais problemática de todas. É por um motivo simples. Nós temos, na proteção de dados pessoais, uma temática transversal. Ela diz respeito às mais diversas áreas do direito, aos mais diversos ramos do direito. O que significa, minhas amigas e meus amigos, que teremos os diversos ramos do judiciário julgando temas afetos à proteção de dados pessoais, com o risco de decisões conflitantes. Então, essa realmente é uma das grandes questões. Como pacificar essas discussões, esses debates, essas divergências. O risco da divergência a respeito da compreensão de certo tema sobre proteção de dados pessoais é enorme e vai causar impactos tanto no setor público, que trata dados pessoais, quanto na iniciativa privada, que pode sofrer grandes prejuízos por conta disso. Então, nós temos que pensar em mecanismos da cooperação judiciária, é um elemento que interessa aqui para que possa haver, por exemplo, decisões em conjunto a respeito dessa matéria, pensando aqui artigos 67 e 69 do CPC, resolução 350 do CNJ, é um tema, então, que merece a nossa atenção, que é como trabalhar com as diferentes competências, ou melhor, os diferentes ramos do Poder Judiciário, que dispõem de competência para tratar da mesma matéria, da mesma questão, o que é realmente potencializado. Pense, por exemplo, que uma discussão sobre o mesmo tema pode estar ao mesmo tempo na Justiça Federal, na Eleitoral, na Estadual e na do Trabalho, sobre o mesmo tema. Pode parecer estranho, cerebrina até essa situação, mas ela é bastante plausível. Pense aqui que na proteção de dados pessoais temos um tema que tende à multipolaridade, é um conflito que tende a se espraiar por diversos grupos diferentes. Basta pensar num grande incidente relativo à proteção de dados que você terá
alguns exemplos aqui que não são tão raros assim. Então, realmente, essa é uma questão que se coloca na segunda perspectiva. Na terceira perspectiva, terceira e última, quero trabalhar também duas questões aqui, de maneira breve, para que possamos, então, ter um momento das eventuais indagações, possamos abrir o debate. Estou à disposição sempre de vocês para que possamos prosseguir na reflexão, nas ideias, na troca de perspectivas aqui. Primeira perspectiva, interna ou institucional. Segunda perspectiva, processual. Terceira perspectiva, material. Há uma infinidade de temas aqui também, realmente não dá para esgotá-los. Mas eu quero fazer dois recortes anunciando questões, apresentando temas. Lembrem que essa é uma fala, é uma conversa que é uma pauta para 2022, para que tenhamos, então, esses pontos razoavelmente solucionados até o próximo ano. Qual é a questão aqui? Precisamos pensar na questão relativa à proteção de dados pessoais e a configuração ou não de danos morais pela violação das normas de proteção de dados pessoais. Nós podemos encarar a proteção de dados pessoais e o direito à autodeterminação informativa a partir de perspectivas variadas. Se você olha sob a ótica do direito privado, você vai visualizar ali um direito da personalidade. Se você olha a partir da perspectiva do direito público, você vai identificar um direito fundamental. Cada um com sua ideia, com sua visão, mas você consegue fazer essa aproximação conforme a melhor doutrina propõe, tanto na Alemanha quanto em Portugal, a respeito dessa temática da aproximação. Não há identidade entre direitos da personalidade fundamentais, mas há realmente uma aproximação muito grande na maior parte dos seus pontos dogmáticos. Tudo isso, então, para dizer que, havendo violação a uma norma de proteção de dados pessoais, estaremos diante necessariamente de uma hipótese de configuração de dano moral. Essa é uma questão que realmente é desafiadora. Como eu disse, estamos aqui diante de uma pauta para 2022, não é possível estabelecer respostas definitivas. Eu tenho posições a respeito do tema, não quero aprofundá-las aqui, mas estou sempre à disposição. Mas veja que ponto importante esse aqui. Precisamos debater se a regra de que o dano moral se configura em ré ipsa, se configura pela mera violação, pela simples violação, é também aplicável a essa circunstância, e me parece que sim, é aplicável, não por qualquer perspectiva de um ativismo judicial, mas pela constatação de que é da natureza do Instituto. Todo dano moral é um dano em ré ipsa, é um dano na coisa em si, porque você não precisa verificar as consequências do dano para saber se ele ocorreu ou não. Percebam que aqueles que propõem o afastamento da noção de que dano moral seria um dano em ré ipsa acabam confundindo causa com efeito. E aqui há realmente uma grande dificuldade. O ponto, então, não me parece ser esse. O ponto essa violação, essa agressão a esse direito da personalidade possui importância suficiente a ponto de configurar um dano moral indenizável, e aqui a gente vai ter que dialogar realmente com essa discussão que existe já há bastante tempo sobre mero aborrecimento ou sobre um dano de menor importância ou sobre uma violação que não chega a caracterizar um dano moral. Precisamos realmente refletir a respeito dessa temática e aqui, mais uma vez, essa é uma pauta que se impõe com brevidade, porque já estamos começando a visualizar o ajuizamento de ações que discutem essa temática. Então, aqui nessa ideia de propor uma pauta para 2022, esse é um dos temas que precisa necessariamente ingressar nessa agenda de proteção de dados no âmbito do Poder Judiciário. E o último aspecto aqui, para que eu possa, então, avançar e disponibilizar aqui para qualquer pergunta, para qualquer indagação, diz respeito a uma discussão que já é muito conhecida no âmbito do direito administrativo. Diz respeito às questões atinentes às manifestações de agências reguladoras. O que eu quero trabalhar aqui com vocês apenas como um anúncio da temática qual deve ser a importância, qual deve ser a relevância, ou uma linguagem mais vulgar, qual deve ser o peso conferido pelo Poder Judiciário às manifestações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por enquanto vinculado diretamente ao Executivo, à Presidência, mas posteriormente com a natureza de autarquia, como está previsto que deve ocorrer futuramente. A questão as manifestações da ANPD devem ser seguidas imediata e automaticamente pelo Poder Judiciário? Existe a possibilidade de revisar e de afastar essas manifestações, essas decisões proferidas em processos concretos ou em diretivas, em recomendações, em orientações gerais da ANPD?
qual o grau de exigência em relação à manifestação de capacidade institucional que vai ser ali apresentada para que o judiciário possa ou não afastar isso. Esse é um tema também da maior relevância. E repito, ele não é novo, ele já se coloca quando pensamos nas agências reguladoras, agora temos que também trazer essa discussão aqui para o nosso âmbito. Haverá, então, aqui a necessidade de calibrar essa possibilidade de revisão de acordo com a natureza da matéria, a matéria estritamente técnica e a matéria estritamente jurídica, técnica aqui de padrão de qualidade em relação à forma de proteção de dados, qual, então, a análise de capacidade institucional que precisa ser desenvolvida em relação a essa temática. Então, esse também é um ponto que merece a nossa reflexão. E aqui já adianto também a minha perspectiva, me parece que sim, é possível que haja essa superação, esse afastamento, mas o judiciário deve, a priori, conferir certa deferência em relação às manifestações da ANPD, não é simples afastar sem qualquer fundamentação mais elaborada, mais desenvolvida. Então, esse me parece ser um encaminhamento interessante, que é prima facie, admite-se essa manifestação como adequada, como razoável, tendo em vista que a NPD é o órgão central de definição do sentido da LGPD, sendo, todavia, possível seu afastamento nessa análise de capacidade institucional, nessa perspectiva de verificar, a partir da fundamentação, considerando as circunstâncias do caso, considerando o modo de produção daquela manifestação da NPD, se é ou não uma situação que mereça esse afastamento ou que mereça sua ratificação pelo Poder Judiciário. Mas é necessário aqui, pelo menos, assegurar algum grau de deferência quanto a essas manifestações da ANPD. E com isso, vimos aqui essas três óticas, essas três dimensões, a perspectiva interna, constitucional, a perspectiva processual, a perspectiva material. Eu me coloco, comandante Piccoli, à sua disposição, às suas ordens aqui. Estou aqui às ordens para qualquer questão, indagação, angústia existencial, conte comigo. E agradeço a atenção de todos e todas. Doutor Leandro Fernandes, parabéns mais uma vez, obrigado pela sua clareza, por todo esse conteúdo que certamente é muito útil nesse momento que existem muitas dúvidas, tanto em relação, né, aos aspectos jurídicos e principalmente com relação à adequação, né, a parte interna das instituições. São muitas as perguntas, na verdade, mas a gente precisaria ficar algumas horas debatendo, porque esse tema merece ser amplamente difundido, né, e detalhado, porque ele tem uma série de aspectos e impactos dentro da instituição. Mas eu lhe pergunto assim, sobre o senhor tem um acompanhamento muito próximo à administração do TRT da Sexta, mas também um ativismo em todo o sistema. Quais têm sido assim os grandes desafios lhe apontados pelas instituições? O pessoal está mais preocupado em relação aos aspectos jurídicos, essa normatização, a NPD, ou em relação à implementação, ou em todos esses aspectos? Perfeito, perfeito. Excelente, excelente indagação, Pico. Veja, me parece que a maior angústia que eu tenho percebido conversando com os colegas, não só aqui da Sexta Região, de outros regionais também, tive a alegria de participar de alguns atos de elaboração de documentos em outros regionais. Realmente, o desafio, o principal desafio, é o mais básico, o mais elementar de todos, que é a cultura de proteção de dados, que não existe até o momento, que precisa ser progressivamente estabelecida, progressivamente construída. Veja, esse é um ponto importante. Nós estamos pensando aqui em questões, em temas que para os colegas servidores que estão na administração eram um não problema, era uma questão que não existia. Esses debates, essas discussões que nós travamos aqui, já travamos há algum tempo, não eram questões, simplesmente não se colocavam como pontos merecedores de reflexão para os colegas da administração. De modo que essa é a primeira questão, é a superação do assombro inicial sobre o que fazer e o que não fazer. E veja que essa adequação é delicada e desafiadora, até sob a ótica conceitual. Basta verificar, e aqui não vai nenhuma crítica, é só um comentário mesmo, uma constatação de fato, quantos tribunais não editaram atos indicando que o controlador é o presidente do tribunal, quando na verdade isso gera realmente essa perplexidade, que de fato não é. Ou designou um desembargador, um juiz auxiliar
um servidor específico como operador no tribunal. E você já visualiza de pronto que há um problema conceitual sério, um problema conceitual grave ali. A gente pode até debater as repercussões jurídicas disso, de se indicar que o presidente é o controlador, se isso teria algum efeito ou não, mas até, e aí me permite o gracejo, de demonstrar que Chico não é Francisco, o problema está colocado. Aí o presidente do Tribunal Geral vai ter alguma dor de cabeça em relação a isso, por uma questão que não deveria nem ter espaço, não deveria nem existir. Então, a primeira grande questão que eu tenho observado nas conversas é realmente essa perplexidade, essa ideia de que, meu Deus, o que eu faço agora é que eu preciso revisar toda a atuação interna para fazer essas adequações. E essa precipitação para tentar oferecer respostas tem gerado alguns atos que são particularmente preocupantes. Então, eu diria que a perspectiva jurídica, não por uma questão de importância, mas por uma questão realmente de contato, é a primeira grande preocupação. E aí, repito, nós precisamos seriamente pensar em como estimular, e o judiciário exponencial tem um papel essencial nisso, decisivo nisso, estimular a cultura de proteção de dados. Porque, reitero, sem cansar, para essas pessoas que estão na administração, tudo que a gente está debatendo, tudo que estamos debatendo há meses, há anos, são não problemas, ou eram não problemas, eram não questões, não existiam, não eram aspectos que colocavam, não mereciam a reflexão das pessoas. Então, isso exige realmente uma reformatação, a pessoa precisa virar a chave mesmo. Então, é um grande desafio, um grande desafio. Muito obrigado, doutor Leandro Fernandes. E já vou lhe convidar para a gente pensar junto num webinar sobre esse tema da alfabetização de dados, a cultura de dados, como tornar a instituição mais orientada a dados e também da LGPD. Mas me parece que tem uma etapa anterior aí que precisa ser disseminada, precisa ser multiplicada dentro da instituição, esses conceitos, o papel das escolas, aí o senhor tem um ativismo também ligado às escolas, o papel das escolas é fundamental na questão da formação. Fica o convite para a gente Perfeito. pensar junto num webinar tratando deste tema, entrando nessa questão da alfabetização e da cultura de dados. Isso é perfeita a sua avaliação e conte comigo, estou à disposição sempre. Servir aqui ao pessoal que acompanha o Judiciário Exponencial, para mim é motivo de privilégio, de grande alegria. Conte comigo sempre. Muito obrigado, então. Foi um prazer, uma honra contar com a sua presença, doutor Leandro Fernandes, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Muito obrigado.